2006, eu vou pedir para baixar um pouquinho lá, né? Já tem a voz um pouco grave, ainda resfriado complica. 2006, em Dourados, participei de um simpósio que falava sobre religião e religiosidades. Um grupo de pesquisadores da UNB trouxe uma discussão que me chamou a atenção. Eles discutiam, fizeram uma pesquisa, aí eu vou pedir para o Murilo aumentar um pouquinho mais, até a gente chegar num tom, para não ensurdecer a turma, né? Eles chegaram numa discussão em que eles tratavam o papel do diabo no discurso, nas pregações religiosas de uma determinada denominação. Então, segundo a análise deles, o papel do diabo tinha um papel muito mais importante do que Jesus. Falava-se muito mais do diabo em suas pregações do que de Cristo. Mas por quê? A fim de amedrontar, mas a fim de recolher dízimos, recolher dinheiro, né? O Edgar já falou bastante que nós não somos obrigados ao dízimo hoje, mas o papel do diabo tinha um papel muito mais importante do que Cristo. Quando nós voltamos para o texto de Coríntios, que o Denner leu para nós, a gente percebe um Paulo preocupado em relação aos problemas e dificuldades que se tinha na igreja em Corinto. Ele estava esperando ver Tito e estava demorando ao ponto de dizer: eu não estou tranquilo nem para pregar o evangelho. Ele vai dizer: olha, eu não escrevi para vocês, não foi para entristecer vocês, mas para convidar o arrependimento, para tirar esse pecador que está no meio de vocês. Mas ele estava tão preocupado que não tinha nem tranquilidade para pregar o evangelho. Ele tinha alguns opositores em meio aos cristãos, alguns que o acusavam de levar vantagens para pregar o evangelho. Eu vou pedir para vocês voltarem um pouquinho atrás aí, no capítulo 2, ele diz assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. É isso. Dizer, não, minha pregação é genuína e a minha mensagem é Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus crucificado no madeiro, nos trazendo a salvação, nos trazendo o perdão dos pecados. Não tem negociação, não tem meio termo, é Jesus, né? É Cristo Jesus, nosso Salvador. Esse grupo de pesquisadores chamou a atenção para esse aspecto. Dizer, Jesus está ficando em segundo plano, estão tratando de outras coisas. Para quê? Visando atrair mais gente, encher o prédio. Temos muita gente aqui, graças a Deus, né? Isso é bom. Eu fiquei animado em ver como a congregação estava cantando hoje, com um louvor sincero, com força, com vontade, com alegria, depois de ter recebido a notícia da gravidez também da Pri, né? Nós comemoramos juntos, mas eu vi uma igreja feliz, alegre, contente, louvando a Deus. E é isso. Jesus tem que estar em primeiro plano. No texto lido pelo Denner, no verso 1, ele diz aí: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Ele já falou um pouquinho atrás sobre esse ministério, somos ministros de uma nova aliança. O Murilo discorreu um pouco isso domingo passado. Nós somos ministros dessa nova aliança em que Jesus é o nosso Salvador, que nós somos portadores de uma vida transformada e de uma mensagem que traz transformação, que nos convida ao arrependimento, que nos convida à transformação pela morte, pelo sacrifício de Jesus. Ele começa a dizer aí: nós somos ministros dessa misericórdia, né? Ministros pela misericórdia de Deus. Ele diz: não desanimamos. Não desanimamos. Lá no verso 16, ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Daqui a pouquinho a Pri e o Eric vão saber o que é estar exteriormente desgastado, cansado, com sono, com olheira, né? Mas a vida cristã traz um pouco disso, desse desgaste, desse cansaço, né? Fala, puxa, eu estou cansado, estou desgastado. Paulo vai dizer: eu tinha motivo para estar cansado, para estar desgastado. Ele diz um pouco atrás, a nossa vida já estava assim, por um fio. Já tínhamos sido condenados. Vai dizer: eu não quero que vocês ignorem esse fato. Nós já estávamos condenados, mas nem por isso desanimamos. A gente cansa.
A gente desanima e é normal, é natural. E aí eu queria trazer um pouco para vocês isso, um pouco essa discussão, como não desanimar, né? Paulo já falou, importa que por meio de muitas tribulações, muito cansaço, a gente entra na vida eterna. Não tem jeito, essa vida é passageira, e quanto mais envelhecemos, mais cansados vamos ficar. Mas como não desanimar espiritualmente? As aflições, os problemas são reais, as dificuldades financeiras são reais, os problemas de relacionamento são reais, os problemas com a educação de filhos são reais, os problemas são reais. Como não desanimar? Então, coisa muito simples. Primeiro, orando mais, né? Ore mais. Já viram? Quanto mais problema a gente tem, mais próximo de Deus a gente está. O desânimo não deve nos afastar de Deus, mas deve nos aproximar. A gente brinca que até o ateu se converte quando o avião está caindo, né? Meu Deus do céu, me ajuda, né? Até o ateu se converte. Já pensou que quanto mais problema, mais oportunidade temos para chegar a Cristo? A gente ora mais. Eu não sei como resolver. Vou recorrer a Deus. Nós lemos mais a Bíblia, deixa eu ver o que Deus quer dizer para mim. Nós lemos mais a Bíblia, nós até deixamos o churrasquinho de lado, e aqueles que gostam de comida japonesa de lado, né? E vamos até jejuar. Deixa eu jejuar para estar mais próximo de Deus. Então, como o Tiago vai dizer, considere motivo de grande alegria o estar passando por tribulações, o estar passando por dificuldades, porque isso no futuro vai nos ajudar a amadurecer e nos firmarmos. Os problemas que passamos hoje vão ser aprendizados para ajudarmos outro no futuro. Considere o fato de estar passando por dificuldade motivo de alegria. Nós vamos aprender com isso e vai passar. E depois vem outra tempestade, mas vai passar. Então, não desanime. Como não desanimar? Simples. Leia a Bíblia. Ore mais. Jejue. Outras ideias. Venha aos cultos. Venha aos cultos. Não falte. No culto nós vamos cantar, nós vamos louvar, vamos compartilhar pedidos de oração, né? Vamos ofertar para que Deus cuide daqueles que estão precisando. Nós vamos receber boas notícias de um irmão, de um casal que está grávido, nós vamos ficar felizes juntos. Nós vamos estar próximos dos outros. Não falte, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Para alguns o ano vai começar só depois do carnaval. Alguns vão estender, dizer, não, deixa passar a dita quaresma, a Páscoa, aí a gente começa, né? Aí a gente começa a pensar, não, já começou. O ano já começou e nós temos alguns domingos, né, para estarmos juntos. Não deixe de congregar. Levanta cedo, se arruma, coloque sua roupa e venha cultuar a Deus. Venha louvar a Deus. Outra ideia, participe de grupos de estudos. Dá para começar grupo de estudo aí nas quartas-feiras com o Augusto, da visão panorâmica das Escrituras. Se você tem tempo, vem. Você vai aprender mais, você vai ter oportunidade de estar com irmãos, com visitantes, pessoas que estão conhecendo a Bíblia, vai poder compartilhar. Isso ajuda no seu crescimento espiritual. Nós precisamos deixar o leite espiritual e ir para alimento mais sólido, né? Encarar textos mais difíceis, estudar um pouco mais para que a gente vá crescendo. Tem um grupo casa, está sendo discutido na escola dominical, né? E a sugestão de criar alguns grupos casas para estudo bíblico durante a semana. Nós temos algumas atividades durante a semana, que é na quinta-feira, nós temos domingo, uma vez por mês reunião dos jovens, uma vez por mês reunião de casais, as mulheres se reúnem uma vez por mês. E durante a semana, aproveite. Se você tem possibilidade, crie um grupo de estudo na sua casa durante a semana. Se você não tem condição de receber a sua casa, procure um irmão que está com esse grupo casa e vai. Augusto está começando, acho que em março ou fevereiro, na casa dele, um bairro União. Eu moro perto, eu consigo ir, então vai, né? Participe. Tem grupos de estudos, tem escola dominical, tem nas quartas-feiras o estudo panorâmico das Escrituras, então aproveite. Você que é jovem, venha para as reuniões, você que é casal, venha participar, estar em comunhão, aprender, compartilhar. Não perde a oportunidade, não. Assim você não vai desanimar, você vai estar sempre sendo animado, confortado por outros e confortando outros também. Participe, né, dos eventos da igreja, temos vários. Esse ano nós vamos ter de novo o Congresso das Igrejas de Cristo, queremos ver se irmãos de Três Lagoas vêm também, irmãos de Dourados, então vai ter isso.
Nós vamos ter 2 cultos unificados com as igrejas de Cristo em Campo Grande. Então não falte, participe. Mais do que isso, crie vínculo. Deixa eu ver quem são os novos convertidos nos 2 últimos anos. Você que foi batizado nos 2 últimos anos, levanta a mão. Já faltaram, já vai atrás deles, tá? Estou vendo aqui, então aqui tem no canto. Tem mais alguém desse lado aqui? Ah, lá no fundo, né? Então nós temos novos convertidos. Tem ali o casal de adolescentes também, João, Pedro, o nome de Kathleen, né? São 2 jovens adolescentes que se converteram. Então, o que fazer, gente? Se aproxime dessa turma, os ajude a permanecer firmes, envolva-os, convide eles para o trabalho. Você aceita o trabalho e convida outros para trabalhar, né? É assim. Então, aceite o desafio, chame outros para trabalhar, cuide desses novos convertidos. Nós precisamos. Crie vínculos na igreja. Crie vínculos com pessoas, com irmãos, a tal ponto de você conseguir desabafar com esse irmão. Puxa, eu estou tão cansado, eu preciso orar, preciso estar com alguém. Então, crie vínculos com irmãos na igreja, crie uma amizade, ao ponto de você conseguir sentar, desabafar, confessar seus pecados e orar. Não fique só, não. Não se isole. Não se afaste do convívio. O afastar-se faz com que você se enfraqueça. Não se afaste. Não falte às reuniões. Aproveite as oportunidades. Esses dias eu estava conversando com o Augusto, a gente está pensando nos domingos à tarde, ao invés de a gente ficar em casa, vamos montar a rede de vôlei ali, vamos brincar, né? Vamos jogar vôlei, vamos um futebolzinho. Mas para que isso? Só para passar tempo? Não, para a gente estar juntos, para criarmos vínculos, para nos fortalecermos. Nós já confessamos a mesma fé, então precisamos nos fortalecer, precisamos estar juntos. Então, primeira ideia, aí eu dei várias dicas aí, né? Não desanime. É uma tentação para o desânimo, a gente sumir, fala, não, eu vou sumir por um tempo. Eu vou me aposentar espiritualmente. Não tem aposentadoria espiritual. Trabalho sim, a gente trabalha aí 50 anos, vai conseguir se aposentar aos 90, né? Mas na vida cristã não tem aposentadoria espiritual. Então nós precisamos estar envolvidos. E a segunda ideia, eu diria, continue pregando a Cristo. Está dito aí a partir do versículo 2 do texto lido pelo Denner. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos, diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, aqui está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor. Continue pregando, não desanime. O sucesso do ministério cristão não está relacionado ao que você vai fazer, como você vai fazer, mas a mensagem que você está trazendo. Ele está dizendo aí, olha, quem não quiser ouvir, nós não temos responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade? A de pregar o evangelho. Rejeitar atalhos, então rejeite atalhos. Não vamos inventar uma doutrina, não vamos inventar moda para atrair mais gente, lotar o prédio, né? Não precisamos. O que nós precisamos é pregar o evangelho, anunciar Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Não precisamos inventar uma nova doutrina, né? O que precisamos já está descrito, já está expresso nas Escrituras. A nossa pregação é Jesus, e esse Jesus crucificado, e esse Jesus crucificado nos trazendo a salvação e o perdão dos pecados. É isso que precisamos. Nós temos a mensagem da salvação, nós temos a solução para um mundo que está se perdendo, e é Jesus. Não alteramos, não negociamos a palavra de Deus. Não altere a mensagem do Evangelho. Não tem uma ênfase em resultados. Nossa ênfase tem que estar em Jesus. Mais do que isso, mantenha-se fiel. Fique firme. Dificuldade sempre vai existir. Sempre. Se eu estou tranquilo agora, tem alguma coisa deve vir por aí pela frente, né? Deixa eu me preparar, deixa eu me firmar em Cristo, para das dificuldades eu estar firme em Cristo, né? Então fique firme, mantenha-se fiel. Qual que é o teste da nossa pregação? O que pregamos. Novamente, a ênfase não está em nós, não está na doutrina que o Valmir está pregando, a ênfase está em Jesus.
essa transformação pelo Evangelho, como diz aí o verso 6. Pois Deus que diz, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações. A nossa pregação deve estar acompanhada ao nosso comportamento transformado pela cruz de Cristo. Nosso comportamento deve estar acompanhado da transformação que o Evangelho já fez na minha vida. Continue pregando a Cristo. Continue falando desse Jesus. Fale de Cristo. Fale da transformação que Ele causou na sua vida. Jesus uma vez contou uma parábola que é de conhecimento de todos, né? A parábola do semeador. Diz assim: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a semente lançada em terreno. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornam-se infrutíferas. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Sabe qual é o ponto em comum? Todos ouvem a palavra. Todos ouviram. A diferença está no que nós vamos fazer com a mensagem de Cristo que temos recebido. Se você está estudando a Bíblia, se você está tendo acesso às Escrituras, atente-se e deixe essa semente produzir. Todos ouvem. A diferença está o que você vai fazer com o que você está ouvindo. Mantenha-se fiel, não desanime, fique firme em Cristo Jesus, continue pregando o Evangelho. Nós homens fomos convocados para uma reunião de sábado, uma reunião para conversa sobre a igreja de Cristo se reunir no centro, sobre o trabalho, mas um convite à responsabilidade, a assumir compromissos diante de Cristo para continuar firme, continuar pregando o Evangelho. O que você vai fazer com a mensagem que você está ouvindo? É você quem decide o que você vai fazer. Amém. Vamos orar. Deus, nós agradecemos por estarmos reunidos como igreja. Obrigado por essa oportunidade em que conseguimos abrir as Escrituras e ler nas entrelinhas o que o Senhor deseja, o que o Senhor planejou para cada um aqui. Nos ajude a ficarmos firmes, enfrentarmos o desânimo, nos envolvermos no trabalho, ficarmos firmes e continuarmos pregando o Evangelho. Nos ajude a ouvir a mensagem, guardá-la e pôr em prática. Nos ajude a ficar firme, Senhor. Ajude a sua igreja em Campo Grande a manter-se firme e a continuar pregando o Evangelho. Amém.